Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora de Sala. Eu sou a Thalita. Eu sou a Paola e hoje a gente tá aqui com o Floco. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo essa bodega. Bom, o Floco é nosso professor de Geografia aqui no Universitário. Bom, nada melhor a gente começar perguntando por que você escolheu cursar o curso de Geografia. Nossa, e se eu falar que eu odiava Geografia até o terceiro colegial? É válido, é válido. Eu não, de verdade, quando eu falo, não é não gostar, é odiar mesmo Geografia. Eu sou de escola pública e a escola que eu fiz, apesar de não estar tão ruim na época ainda, para mim Geografia basicamente era copiar mapa. Toda vez que aparecia um mapa na apostila eu tinha que copiar. Resumir capítulo e fazer exercício. Então eu nunca tive uma aula que fizesse pensar, que é o que eu tento fazer um pouco com vocês, né? Então eu odiava a geografia. E no cursinho eu comecei a gostar mais, aprender o que era a geografia, como ela era crítica, como ela fazia a gente pensar, entender o espaço, a sociedade, e eu me encantei pela geografia, especialmente por geopolítica. Aí eu conversei com o professor de cursinho na época que eu estava pensando em fazer economia ou relações internacionais, alguma coisa relacionada a isso, porque eu gostava muito de geopolítica. Aí ele me desafiou, ele falou assim, por que você não faz geografia? Eu falei, porque eu odeio geografia. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, faz geografia, mas eu falei assim, mas eu não gosto de geografia física. Ele falou assim para mim, fica tranquilo, a geofísica se aprende facilmente, é gostoso. E ele falou assim para mim, faz geografia que eu te lanço no mercado aqui no interior de São Paulo. Se você se formar e não tiver emprego, eu te ajudo. Aí para mim pareceu uma proposta de emprego. Eu falei, então vou fazer geografia. E aí assim eu caí na geografia, aqui na UEL. Nossa, que bacana, mas você era de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, Araraquara. E como é que foi sua infância em Araraquara? Então, minha infância. Eu sou o único homem de 6 mulheres, né? Você contou que você tem. Eu tenho 6 irmãs, todas elas são mais velhas que eu. Então, assim, por exemplo, minha irmã mais velha, eu fui o daminho, como chama? Coroinha. Coroinha. É a coroinha da igreja aqui. Alguém sabe como que chama? Quando É dama de criança. honra, é dama de honra. Daminho? É daminha. Não, daminho era daminha. Eu fui Cavaleirinho. Cavaleiro de honra. Será como chama? Não sei. E aí, pra você ter uma ideia, quando meu irmão casou... Isso, que é isso mesmo, pai. Quando meu irmão casou, eu tinha 8 aninhos. Então eu tava lá, né, no casamento da minha irmã. Então, minha irmã mais velha era bem mais velha que eu. A minha irmã mais nova era 2 anos mais velha que eu. Então, assim, eu não cresci com todas as minhas irmãs. Mas mesmo assim, foi uma infância assim de... meu pai trabalhando muito fora e eu sempre com a minha mãe e com as minhas irmãs. E foi gostoso. Eu brinquei bastante de casinha, de boneca, de mercadinho, pouco de carrinho, e eu criava muito meus brinquedos. Na época eu estava começando essas séries de japonesas, tipo... Pokémon. Não. Dragon Pokémon Ball. Dragon Ball, mas na minha época era o Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes, o Cavaleiro eu já era mais adolescente. Eu tô falando assim, daqueles tipo Power Rangers. Só que Power Rangers é hoje. Eu assisti Changeman, Blackman Rider. Não, então aí o que acontecia? Eu via aquelas coisinhas e eu criava as arminhas do jeito que eu assistia. Eu montava muito as minhas coisinhas. Eu acabava com todas as faquinhas da minha mãe fazendo isso. Mas era legal. Eu destruía muitas coisinhas das minhas irmãs. Tipo, negocinho alicatinho de unha. Eu destruía e quando eu quebrava eu escondia. Ela ficava procurando, eu falei, nunca vi, não sei. Então eu aprontava bastante assim, mas era muito gostoso. E como era você como aluno, tipo, na escola? Você era bom aluno, você aprontava muito? Até o ensino fundamental 2, eu era um bom aluno. Até o 6º ano ali. Não, acho que até, na minha época era a 8ª série, né, que seria o 9º ano. Até que eu aprontei pouco, assim. Nunca fui um aluno nota 10, mas era aquele cara que estudava para a prova e passava. No ensino médio eu dei um pouquinho mais de trabalho, assim. Não tanto, mas eu cheguei a tomar suspensão, por exemplo, em aula de geografia. Justo na aula de geografia. Juro, na aula de geografia mesmo. Uma na geografia e uma em aula de física. Na geografia, eu lembro que a professora, inclusive, era amiga da minha mãe. Nossa. Aí ela tinha mandado a gente para fora, assim, e aí quando a gente voltou da sala do diretor, que era amigo meu, né, tomava café com ele, aí, de tanto frequentar, de vez em quando, aí ele falou assim, volta para a sala, não sei o que, eu voltei. E aí, voltando para a sala, a professora falou assim, eu quero vocês sentados em pontos cardeais.
Só que você não pode falar uma coisa dessa pra uma mente fértil, né? Eu sentei no fundo e fui o primeiro a berrar. Eu sou o sul. Aí os outros dois também tinham sido mandados embora. Falaram assim, eu sou o norte, eu sou o norte. Aí, puta, vai embora de novo. Aí, como era 2 vezes seguida, eu tomei uma suspensãozinha ali. E na aula do professor de física, que também não dava aula, então eu não gostava, eu não respeitava muito o professor que é como se não respeitasse o aluno. Hoje eu vejo que era um desrespeito mais do aluno do que do professor, mas o professor que chegava lá e não dava aula, enrolava, que tinha muito, aí eu pegava e a gente não respeitava muito. Aí uma vez a gente pegou esse professor e colocamos uma linha no meio da lousa assim, em cima, e a gente combinou com a sala. Toda vez que ele entrava, a gente sempre estava bagunçando muito, e ele entrou, estava todo mundo quieto assim. E aí quando ele passasse no meio da sala, todo mundo batia na carteira. E aí a hora que ele passou assim, todo mundo, pá, bateu, ele olhou assim, e todo mundo ficou quieto. Aí chegou um momento que ele parou e ficou na frente da linha, e todo mundo ficou batendo até ele sair. E aí depois ele descobriu que quem tinha sido feito era nossa. Aí, descobriu quem era a cabeça do crime. Essa foi uma outra que eu lembrei agora também, a gente ficava imitando a abelha. Nossa, você devia ser uma praga. Assim, e aí, só que assim, era eu e mais 3, né? Nunca era um só. E aí ficava em cada canto da sala, então a hora que o professor chegava perto, eu começava, então eu nunca sabia de onde que era o som, né? Pra não incriminar um só. Mas ele sabia que eram os 4. Né? Já dá pra imaginar. Mas esses são os momentos. Mas eu também fui bom aluno em vários momentos. Eu vejo que eu sinto muita falta hoje nos colégios aqui no Paraná, é que na época tinha jogos intercolégios. Sim, nossa, eu já joguei. Só que o universitário não participa, infelizmente. E era tão gostoso, sabe? Tipo assim, representar a camisa do colégio era muito gostoso, sabe assim? Eu não era tão bom em muitas coisas. Eu já participei. E é muito legal, sabe assim? Eu lembro que eu joguei vôlei na seleção do colégio meu de vôlei. Basquete eu era muito pequeno, então não. Eu quebrei 2 vezes o dedo jogando basquete, peguei trauma. Não, dando toco, dedo vira assim, cara, bom demais. Já fiz isso também. E futebol eu era mais ou menos, então eu gostava. Mas, poxa, era muito gostoso, eu sinto falta disso. Então eu participei. Outra coisa que eu sinto falta, que assim, a gente não tem aqui, e lá no interior de São Paulo a gente fazia bastante, na formatura de terceiro colegial, a gente fechou um avião. Quê? Nós fechamos um avião e viajamos para Porto Seguro. Nossa. Porque, assim, o colégio era muito grande, então, se eu não me engano, tinha 10 ou 12 terceiros anos. Nossa Senhora! Cada um eu achava o universitário grande. O colégio era muito grande, era um quarteirão, tipo universitário. Tinha, mais ou menos. É porque era muito grande. O colégio era muito, muito grande. Tinha 500 alunos só de terceiro? Tipo, tinha, brincando, uns 200 e pouco alunos só de terceiro. Era só ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Então tinha muito, muito aluno, entre manhã e tarde também, né? Então aí a gente conseguiu fechar um avião da TAM para fazer um voo direto de Araraquara até Porto Seguro. E eu lembro dessa viagem para Porto Seguro. Essa viagem é famosa. É muito legal. E a gente teve que pagar uma multa porque a gente jogou uma cama na piscina. As histórias de Porto Seguro são muito boas. Mas vocês jogaram com alguém em cima da cama? A pessoa dormindo. E daí ela acordou no meio da água, Sim. Genial. A gente fez isso. Então assim, mas era muito gostoso, poxa. Eu quase morri nessa viagem também. Não come, né? Literalmente. Não, porque foi assim, eu sabia nadar. Eu sei nadar, só que eu tenho um pouco de fobia de água. Mas eu sei nadar. E aí a gente tava naquela, até esqueci, escura, sei lá o que era. E aí o cara para o barco, sei lá, 200 metros da praia. E aí você podia pular nadando, ou você podia pegar o barquinho e ir até a praia. De cara trancoso. Quis pagar de nadador. E aí eu falava, vou pular e vou nadar, vamos embora. Aí a sorte que eu bati no meu amigo assim, Guilherme, falei assim, vai comigo, vamos nadando junto. A gente foi nadando junto. A hora que chegou na metade, que eu olhei pra frente, era a mesma distância pra trás, e não deu pé, eu virei um saco de areia. Simplesmente eu não mexia, meu braço nem nada, eu afundei. Aí meu amigo foi lá, me puxou, eu travei de um jeito que eu não conseguia nem voltar e ir de volta no barco, assim, não mexia braço nem nada. Nossa. Mas é o psicológico. É louco demais. Então assim, sabe nadar? Sabe. Primeiro, o mar é diferente e sempre tem alguma coisinha a mais ou a menos. Eu tinha passado mal também no dia anterior, estômago. Então assim, cuidado. Mas a viagem de Porto Seguro é muito gostosa. Pessoal, peraí que eu quero só dar um golinho no copo de café. Mas a maioria dos colégios, assim, quando chega terceirão e nono ano, eles fazem alguma viagem, tipo, estilo Porto Seguro. Nossa, a viagem do Rio Quente, que era pra ser de formatura. Nossa, perdeu. E é muito gostoso, sabe?
não se dava aqui. Tem toda uma integração das turmas, você conhece muita gente. Tem gente que faz muita besteira, mas dá pra você aproveitar sem fazer muitas besteiras. E você conhece gente de vários lugares também. Sim. Essas viagens de Porto Seguro tem bastante. Vai o Brasil todo que vai pra Porto Seguro. Sim, agora tem empresas especializadas só nisso, né? É uma coisa muito mais comercial hoje. E é legal. Você já foi nessas viagens como professor, depois que você começou a dar aula? Nunca. Fui sim, lembrei. Existia um colégio aqui em Londrina chamado Colégio São Paulo. E eu fui professor por muitos anos lá. E a gente foi pra Ilha do Mel. Ilha do Mel é muito bacana, legal. É muito bonito. Fizemos um trabalho, fomos pra... Mas assim, era fazer trabalho, mas ao mesmo tempo também tinha as bagunças nossas, né? E eu era mais moleque que eles, era legal que no Colégio de São Paulo eu chegava de bicicleta junto com os alunos. Eu chegava de bicicletinha para dar aula, eu tinha 22 anos. Você era novo. Então eu chegava junto com o aluno, isso era muito legal. Comecei a dar aula com 20 anos. 20 anos. Comecei, a primeira vez que eu entrei em sala de aula foi cursinho da UEL. Nossa, muitos professores passam pelo cursinho da UEL. Eu nunca tinha entrado em sala de aula e tinha 300 alunos. Eu lembro que eu preparei praticamente 2, 3 tardes o que eu ia falar, dividindo o quadro, fazer isso. E em mais ou menos 10 minutos eu terminei tudo que eu tinha preparado. E eu não sei o que eu fiz nos outros 30. É um bloqueio assim, mental que eu tenho, mas era muito legal. E aí a hora que eu senti isso daí, pode falar palavrões ou palavras mais assim? A Paola fala bastante. Olha não só. Não é palavrão, é uma palavra para enfatizar mesmo. Eu falei assim, cara, que tesão, é isso que eu quero. A Paola fala palavrão. Então tá bom. Para, sou comportada. E aí eu quando senti isso, eu falei assim, e eu até brinquei assim, eu acho que o dia que eu não senti isso, talvez eu pare de dar aula. E toda vez, assim, começo de ano eu sinto muito isso, é muito gostoso. Eu posso estar mal, posso estar triste, a hora que eu entro em sala de aula é uma transformação, assim, para mim faz muito bem. Então, às vezes eu gosto mais de não estar em férias do que estar em férias. Se eu estiver em férias com a minha filha, com amigos, viajando é uma coisa, mas nesse contexto de pandemia não está legal. Então eu prefiro em sala até, brincando, debatendo, discutindo, é muito gostoso. Mas o que você acha que faz você sentir essa paixão tão intensa por dar aula, assim? Eu sou meio revoltado, né? Sou meio rebelde em algumas coisas. E eu sou muito a palavra de revolução é aquilo que quer uma mudança significativa, né? Então eu quero essa mudança especialmente em educação, em saúde, fazer as pessoas pensar. E eu vejo na educação essa possibilidade de transformação social. Eu não quero que ninguém pense comigo, como alguns dizem, né? O André é o socialista de Harley Davidson. Cara, nem socialista eu sou, eu não concordo com o socialismo. Eu gosto assim, se algum dia alguém estiver assistindo o vídeo e quiser me rotular em alguma coisa, me rotule de humanista. Humanista eu gosto desse rótulo. Agora, esquerdas, direitas... Humanista é uma pessoa que tem uma empatia e é uma pessoa que quer mudanças para a melhoria da sociedade como um todo, não só de grupos específicos. Sim. Sabe? Então, eu acho que o Brasil é um país de uma potência enorme, tanto do ponto de vista econômico, natural, cultural, social, só que muito pouco aproveitado. Então, você tem poucas pessoas se beneficiando, poucas pessoas se beneficiam de uma miséria de um todo. E eu fiquei muito feliz, assim, por exemplo, de ver o Brasil crescendo, de filho de doméstica virar médico, de filho de pedreiro virar engenheiro. É gostoso ver isso. O Brasil perdeu um pouco disso. Então, eu vejo na educação a melhor forma de distribuição de renda. O socialismo vê, por exemplo, numa forma de intervenção do Estado e força. Eu não concordo com isso. Eu acho que a melhor forma de distribuição de renda é a educação. Quanto melhor as pessoas estudam, mais chance ela tem, mais oportunidades, mais crescimento, e eu me vejo na educação um pouco fazendo isso. Ainda que seja um conta-gotas, mas fazendo o cara pensar, mostrando algumas realidades que às vezes o aluno da escola particular não tem acesso, de entender o que é uma sociedade marginalizada, entender o que é uma favela, entender o que é uma grande desigualdade, porque às vezes você vê só no rodapé de um livro, né? Então, tentar trazer isso, mostrando vídeos, mostrando ideias, né? Porque a única forma de a gente combater é você sabendo como é uma realidade, senão você nunca vai combater. Sim. Mas quando que deu esse estalo em você de eu quero ajudar a fazer uma transformação
E por que isso? Você já pensava nisso quando você cursou geografia? Né? Quando eu entrei em geografia, eu falei assim, eu quero o objetivo de entrar para docência. Isso era o objetivo. Geografia não tem só docência, tá? O pessoal acha que fez geografia tem que ser professor, fez química tem que ser professor. Eu gosto de algumas falas de alguns amigos meus. Você tem noção, por exemplo, que você pode fazer física e trabalhar com medicina? O pessoal não sabe disso. Você tem noção que, por exemplo, na própria geografia você pode trabalhar com grupos médicos? Se você fizer, por exemplo, geografia na USP Ribeirão, a específica de segunda fase é geografia. Se você fizer, medicina na USP Ribeirão, geografia é específica. Como que você vai entender uma pandemia? É a geografia. Então, assim, quando eu escolhi a docência, eu escolhi com o objetivo principal, tentar fazer o maior número de pessoas ter acesso à informação e pensar. Acho que esse que era o principal objetivo mesmo. E também, pensando lá atrás, quando eu escolhi para a geografia, eu falei assim, por causa que era uma proposta de emprego. Então teve esses dois lados que me fez vir para a geografia. Fora isso, se eu pudesse voltar, 25 anos atrás e tivesse uma família abastada que conseguisse me financiar em muitas coisas, o meu sonho seria ser diplomata. Diplomacia é a coisa assim, que eu acho mais fantástica. Eu acho que a diplomacia é a arte de você convencer o outro a não fazer uma guerra, né? Então eu acho muito bonito isso. E a diplomacia brasileira, se não for a melhor do mundo, está entre elas. Tanto é que o Brasil é que abre sempre abriu a ONU. É sempre a palestra de um representante brasileiro. O Brasil é muito forte na diplomacia. E eu gosto muito disso. Mas para seguir a carreira diplomática, vocês que estão agora estudando aí para entrar no seu curso, você acha medicina difícil? Você pega e multiplica algumas vezes, é a carreira diplomática. Você tem que ter um curso superior e, além disso, tem que se falar fluentemente, saber fluentemente a sua língua e mais duas, pelo menos. E aí você vai prestar uma prova chamada do Instituto Rio Branco. Entrou, agora depois é como se fosse fazer um mestrado, né? Você vai continuar numa carreira acadêmica na linha, e aí você vai virar secretário e etc e tal. Aí você vai subindo aos poucos. Dentro do Itamaraty. Até que você possa um dia virar um chanceler, como o Brasil já teve vários. E é legal que o Brasil teve chanceleres, que geralmente é o ministro das Relações Exteriores, de diversas linhas. Você tem literários brasileiros, você tem químicos, você tem tudo que é linha. Mas geralmente é mais relacionado à política, economia, tem vários, é muito, muito bonito. A diplomacia é uma arte maravilhosa, é uma ciência muito, muito gostosa, não arte, uma ciência. E é o que eu gostaria, mas é muito difícil. E eu tive que optar por uma coisa mais simples para mim. Geografia. Mas o que faz um diplomata exatamente? Diplomata é a representação do país fora do país. Quando eu penso, então, na diplomacia, exemplo. Quando você tem uma embaixada, por exemplo, embaixada brasileira nos Estados Unidos, aquilo ali é território brasileiro. O governo dos Estados Unidos não pode entrar numa embaixada. Vocês nunca viram aqueles filmes de espionagem, alguma coisa assim? Já. Que o cara tá fugindo, ele entra na embaixada? Sim. Por falar nisso, uma série muito legal, vou indicar para vocês. Vocês assistiram aqueles Ultimato Bourne, Jason Bourne? São 3 filmes, Jason Bourne, Ultimato Bourne e Legado Bourne. É fantástico. Agora tem uma série na Amazon Prime, chama Treadstone. Muito legal, assistam, tá bacana demais. E tem uma parte logo na primeira temporada do Treadstone que ela foge para a embaixada equatoriana no meio da França. Ela entrou correndo assim, as personagens. Voltando, então o que o embaixador faz? Ele é a representação do país fora desse seu território. Então você tem que entender a política de cada um desses países. Por exemplo, se eu vou ser um embaixador brasileiro na Síria, é uma coisa, eu tenho que saber muito, não só a língua síria, como os costumes, a cultura, porque tem que ter o respeito. Mas eu sou representante do Brasil ali. Se eu vou ser um embaixador nos Estados Unidos, é outra coisa. Mas sempre é a representação do seu país em territórios distintos, em espaços distintos. É o seu território, país, Brasil, só que em um outro país. É fantástico. Então, é uma carreira muito bonita. Mas é uma carreira bem difícil também, muito porque difícil. Se ligarem pra você e falar assim, estão precisando de você lá em Israel. Você tem que ir pra Israel agora. Tem, mas assim, eu acho muito, muito fantástico assim, o que o diplomata faz. Viajar pelo mundo. Sim, sim.
passaporte com, tipo, sabe aquela coisa do 007, license to kill? Só que enquanto passaporte, entre outras coisas. Você tem quase que uma licença, porque você é a representação do seu país. É muito bonito. E dentro da carreira diplomática, o cargo mais alto que um diplomata pode chegar é a chanceler, que seria o ministro das Relações Exteriores do país. Mas isso aí é dentro da ONU, né? Não. Não? Quando o país, então assim, por exemplo, o Brasil ele tem os seus ministérios. Tem o ministro da Educação, o ministro da Saúde, e tem o ministro de Relações Exteriores, que é sempre um cargo político. Quem vai colocar é o presidente da República. Então o presidente da República ele escolhe quem que vai ser o embaixador do Brasil. Esse embaixador é ele que comanda todas as embaixadas do Brasil no mundo inteiro. Nossa, é uma profissão bem interessante. Mas esse embaixador fica no Brasil, daí. Ele fica no Brasil. E sempre tem que ser alguém, o diplomata ele tem que ser sempre muito articulado. Você não pode ser ideológico, só de um lado ou só do outro, porque é o cara que ele tem que conseguir conversar e articular muito bem. Então, quando a gente pensa em algum momento que você teve diplomatas no Brasil que falava muito mal da China, isso pega muito mal. Um diplomata não pode fazer isso. É completamente contrário, porque ele está batendo de frente contra uma política externa, simplesmente do maior parceiro comercial do Brasil. E é por isso que esse embaixador caiu, né, que era o Ernesto Araújo. Então você tem condições econômicas muito importantes que representam o Brasil. Então ele tem que pensar em economia, ele tem que pensar em política, ele tem que pensar em ideologia. Você não pode ir num viés, você não pode sair simplesmente batendo de frente. Você tem que tentar estar em paz com todo mundo, assim, A o máximo diplomacia possível. é essa arte da paz. Mesmo em guerra, chegar a uma paz. Independente do que você acredita, nossa, tem que ser muito imparcial para exercer essa profissão. Tem que buscar muito essa imparcialidade. Você tem que buscar essa neutralidade e buscar a convivência durante o conflito. Nossa, por isso que é muito bacana. importante você saber a cultura do outro, entendeu? Às vezes você faz um ato, eu não sei, mas exemplo, sei lá, se eu receber numa cerimônia do chá no Japão, se eu pegar essa xícara errado, isso é um ato completamente errado. Então eu tenho que saber o jeito como me portar. Tem N coisas que o diplomata tem que estudar. Nossa, que vai de bacana. etiqueta à economia, passando por literatura e tudo mais. Por isso que é uma das profissões mais difíceis que existe. Mas Tem que ser bonita. muito inteligente. Sim. Flávio, eu percebi que você se interessa muito por assuntos de cultura, assim, sabe? Sim. Assuntos de literatura, filmes, você está sempre indicando filmes pra gente. Sim. De onde vem esse seu interesse por isso? Ai, filme. Eu sou cinéfilo, né? Eu tenho muitos filmes, assim, eu tenho que sempre pegar, não sei se acontece isso com vocês, mas quando eu tô lendo livro é mais forte, mas assistindo filme, eu entro. Por isso que eu não posso assistir filme de terror, eu não posso. Se eu assisto, eu entro e não consigo sair. Eu entro no personagem, eu entro no filme, e pra mim filme de terror fica muito pesado, eu não consigo. Então eu tenho medo mesmo, eu não consigo assistir. De jeito nenhum. Eu também tenho, professor, tem condições não. Eu não consigo. Eu não assisto filme de terror. terror. Psicopata. Eu lembro quando eu mudei para Londrina, eu falei assim, vou fazer de tudo. Não, agora eu tenho que deixar de ser mimado e mais um monte de coisa. Eu lembro até hoje. Professor. Oi. Não, continua, desculpa. Tá. Eu lembro até hoje. Na época ainda tinha um negócio chamado VHS. Você lembra, Carlão? E aí tinha um filme em 2001, 2002 chamado O Chamado. Sabe, Lembra, eu Carlão? não me deu muito medo. Agora, aquele do ZT no milho lá, o filme de ET, que o cara tava no meio do legal. Ah, O mas- Alien. Não é. Eu sei. Sétimo passageiro. Não, mas aquele... Sinais. Sinais. É com o... Nossa, o Renato recomendou esse filme hoje pra gente. O Renato falou pra gente assistir Esse hoje. daí não é aquele com o Mel Gibson. Mel Gibson? Não, é de boa, ó. Carlão é mais... Carlão é mais... É que ele voltou pelo meio do milharal, é por isso. Ah, entendi. Então, Professor, mas já que você falou, como é que foi tua vinda pra Londrina e, tipo, teu tempo de faculdade aqui quando você era moleque? cara, a primeira coisa... Eu tinha 19 anos. Ele era moleque sim, Carlos. A primeira coisa que eu vi é que não nasce fruta na mesa, a sua roupa não vai estar dobrada na gaveta, a sua cama não vai estar arrumada. Eu lembro que eu brigava, tinha uma irmã minha que ela tinha mania de limpeza, ela sempre arrumava tudo e deixava tudo organizado, eu não achava nada que ela guardava. E aí eu brigava com ela.
E aí eu falei, nossa, que saudade dela arrumar, cara, é tão bom. Então essas coisas, então nesse sentido era bem mimado, assim, choques. Eu lembro que eu perdi roupa tentando lavar, eu queimei comida, eu fiz várias coisas assim. Eu era especialista em miojo. Aí tinha um rapaz que morava comigo, e aí ele me ensinou a fazer algumas coisas. E aí eu aprendi a fazer um arroz, uma calabresa. Eu lembro que era assim, ó, por quase 2 anos. Era segunda-feira, arroz e calabresa. Mas a gente comia bem no restaurante universitário da UEL, que era muito gostoso. Terça-feira, arroz e ovo. Quarta-feira, pega a calabresa que sobrou da segunda, pica E pega junto com o ovo. Que ano você entrou na UEL? 2001. Não, você pegou. O restaurante universitário começou em 98, quando eu entrei, e era bom pra caramba. Não, ó, até 2003, por ali. Cara, era muito legal o restaurante universitário que eles faziam no Dia dos Namorados, o pessoal de arte, você lembra disso, Carlão? Lembro. Eles faziam festa a caráter, o pessoal de artes ia todo bonitão, assim, Ai, que etc e tal. incrível! Era, restaurante universitário, a UEL, ela tem histórias maravilhosas. O Então, assim, não tem mais esse restaurante? tem, mas não é assim. Na verdade, ampliou. Ampliou, Melhorou né? bastante, viu? Melhorou bastante. Que Deu bacana. uma caída, agora melhorou também. Eu tenho umas histórias muito bacanas lá. Então, assim, aí, tinha essas questões, assim, da universidade. A UEL tinha uma estrutura muito boa para quem vem de fora, sabe? E você morava com quem? Eu sempre morei em República. Sempre morou em público? Só O Graciano é um das histórias, né? É. Da República. Aliás, ele falou que... O Graciano nunca morou comigo, mas ele fazia parte da população flutuante. O Graciano falou que conheceu você na Pipinelas, que era o nome da República. Era uma República Pipinelas, tinha, mas não era minha. Essa daí era, a minha República chamava Let's Come Back Midnight of Taxi. Era o nome da minha República. Essa foi uma delas, a principal, na verdade. E aí, inclusive, o meu cachorro chamava Let's Come Back, por causa do nome do meu cachorro. Esse era o nome do meu cachorro. Se eu depois achar uma foto, eu mando pra vocês publicarem também, que é legal. E aí, cachorro. era fantástico. Então, assim, a gente chegou a morar numa república em 6 pessoas. Era eu, mais 4 homens e uma mulher. Era a nossa amigona, a nossa irmãzona, assim, que ninguém deixava mexer com ela nem nada. Era muito gostoso, assim, sabe? Foi muitos anos. E, tipo, nessa parte de viver uma república, como é que foi pra você voltar pra tua cidade depois? Até hoje, assim, eu me sinto um estranho na minha cidade. A vida que eu tenho memória e forte, que eu mais vivi, foi em Londrina. Então, eu vou lá para visitar e não gosto. Assim, fico lá um pouquinho e já volto. E ainda mais depois do falecimento da minha mãe, eu gosto menos ainda de voltar, pelas lembranças, né? São muito boas, mas machucam, né? Então, assim, fico um pouquinho e já volto. Eu gosto mesmo mais daqui. E minha vida foi aqui, né? Sempre foi mais aqui. Quando que você conheceu... Qual da história? Não, a história de quando você Tá conheceu o falando da UEL, Graciano. aí o Pedro cortou você. Então... Não, não cortei. É que eu quis saber, porque você falou tipo, da República e tudo mais, né, gente? Tipo, também voltar de morar com os amigos pra voltar pra casa dos pais é um negócio... Sim. É um choque de realidade, né? Porque você percebe que seus pais têm uma rotina completamente diferente da sua. Em tudo, né? Assim, desde você, por exemplo, a hora que você vai sair, você não precisa avisar, a hora que você vai chegar, você não precisa avisar. Eu lembro de uma vez que eu estava voltando para Araraquara, eu não avisei minha mãe, nem minha irmã, nem ninguém, e eu ia voltar de surpresa. Aí eu voltei. Aí eu cheguei, o ônibus chegava, sei lá, 5 horas da manhã, eu peguei um táxi e fui para minha casa, para chegar de surpresa. Aí eu cheguei de surpresa, eu tocava a campainha, ninguém atendia, eu pulei o portão. Aí eu tô pulando o portão, aí eu começo a escutar a minha irmã assim no telefone, moço, ele pulou o portão, minha irmã tava falando com o policial, elas estavam morrendo de medo, só estavam minhas irmãs e minha mãe, 2 irmãs minhas e minha mãe, então elas não queriam abrir, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, ela batendo, ela falou, não vou ver. E aí depois no final era eu, chegando de surpresa e quase saí embora do porão. Mas era muito bacana. Histórias de república, por exemplo, o Graciano falou, o Graciano morava numa república, eu morava em outra, mas a gente tinha sempre... O Graciano, por muito tempo, ele também chegou a falar que ele morou na Casa Estudante, depois ele mudou para a República. Então, o Graciano era engraçado, assim, o Graciano ele meio sonâmbulo, né? Não sei se ele contou uma história que ele acordou de madrugada querendo ir no banheiro, mas ele mijou na sala. Não encontrou o banheiro. Não, ele estava sonâmbulo. E aí, a hora que
Porque ele começou a mijar na sala, aí tu entendeu que ele estava sonâmbulo. Assim, é umas loucuras assim, mas era muito bacana. Ele morava com outros amigos meus, o Neto, que é um grande professor de física também, que hoje mora em Maringá. E assim, era muito gostoso jogar futebol. Foi uma fase muito legal. Andar de bicicleta. Não sei. E você só saiu da República quando você tinha quantos anos? E como é que foi? O que fez você sair? Assim, não, tá na hora de eu morar sozinho. Eu tava namorando, foi minha ex-esposa, né? A gente tava namorando, primeiro que ela que meio que falou assim, vamos namorar. Tá. Aí depois ela que meio que falou, vamos Já noivar. mandou gente morra? Falei, tá. E aí depois, e ela também, a família dela não morava aqui, ela estava indo morar em República, até que eu olhei pra cara dela e falei assim, vamos morar junto, vamos fazer o teste. Né? É importante fazer um test drive antes e ver se vai gostar. Eu fiz o teste, a gente gostou, não deu certo depois, né? A gente casou, não deu certo, mas mesmo assim fizemos o teste. E foi nesse momento, assim, que eu saí da República. Na verdade, meus amigos, tinha o Diego, que era um amigo meu que hoje é modelo internacional, o cara fez... ele foi, inclusive, era aplicador de prova aqui. Cara bonito mesmo. Eu falo, meus amigos. E aí o Diego, um dia ele falou assim que ele ia embora, ia mudar para São Paulo, aí o outro ia passar no mestrado, não sei aonde, então a República estava desmantelando, né? Aí um olhou para a cara do outro, eu e a Kátia, falou assim, vamos morar junto? Aí começamos a morar junto. Então foi nesse momento que eu deixei de morar em República. Você já tinha acabado a faculdade, fazia quanto tempo? Ou você não tinha acabado? Não, tinha acabado já. Eu acabei a faculdade em 2004 para 2005, aí fiz mestrado até 2006, mas não concluí, porque eu comecei a viajar muito. Isso foi por volta de 2012, mais ou menos. Já estava trabalhando. Não, eu continuei morando em República, mesmo não sendo mais estudante. E aí, nesses outros tempos que eu morei em República, eu tinha um monte de aluno, um monte de amigo meu que era, fazia farmácia, inclusive eu fui em várias festas de farmácia. Nem lembro, nem lembro o nome agora. E aí, viajando com eles, porque eles eram da universidade e eu era o professor. E continuamos muito tempo assim. Então eu continuei em República mais por questões financeiras mesmo. Aí eu lembro que, até pensando esses dias, né? Minha mãe, que está no céu, falou assim, nossa mãe, ainda bem que ela me forçou a comprar um apartamento. Eu falei, mãe, não tenho dinheiro. Ela, não, dá um jeito, faz o financiamento. E aí eu lembro que eu mostrei uma planta para ela, falou assim, compra esse. Eu falei, não tem como, dá um jeito. Ainda bem que ela fez isso. E hoje eu estou no apartamento que eu comprei. Com quantos anos? Eu comprei isso em 2010, esse apartamento, né? E aí ele ficou pronto por volta de 2014. E aí quando ele ficou pronto eu aluguei. Primeiro eu aluguei para uma amiga minha, depois eu aluguei para o professor Marco Urso daqui. Porque eu tinha um cachorro grande, né? Então eu não queria mudar para o apartamento. Aí quando meu cachorro morreu, eu falei... Estamos voltando daqui de um corte, problemas no áudio. Mas queria te perguntar, com a pandemia, qual você acha, a gente está perguntando praticamente para todo mundo isso, mas qual você acha que foi o seu maior desafio, assim, como professor e, na sua vida pessoal, o que você mais sentiu? Enquanto professor, reinventar muito, né? A gente tentar... Eu lembro que no começo, aqui no universitário, a gente praticamente tinha unido várias turmas, né, em 2, 3 aulas só. Então tinha várias aulas, mas uma coisa que muitas famílias não viam, né, ou alunos, ou que seja até alguns profissionais, não veem que a gente tinha o trabalho bastidor era muito grande. Exemplo, o ano passado, para cada aula de meia hora que eu dava, que era só online, que eu trabalhava sempre com muito slide, para aquela aula de meia hora eu tinha gasto de 5 a 6 horas para preparar aquela aula de meia hora. Então era muito trabalho. Então se eu tivesse que dar todas as aulas, que aqui eu tenho 20 aulas, na época, ano passado eu tinha 20, esse ano eu tenho 18, porque agora tem uma turma menos de segundo, né? Mas se fosse dar todas as 20 aulas e preparar, inviável. Então esse era um ponto. E não é só um colégio, eu trabalho em 6 colégios. Meu Deus. Então imagina que eu tivesse que trabalhar dessa forma no 6, é inviável. Então ano passado, ainda bem que aqui em vários colégios o pessoal teve esse bom senso que sabia que era um ano de transição. Então a gente aprendeu a mexer com novos programas, aqui trabalha com Zoom, outro trabalha com Meet, outro trabalha com não sei o que. Então assim, foi um ano de muitos desafios, de aprender um pouco tudo isso. Ao mesmo tempo, acelerou um processo que eu já queria ter feito antes, que é voltar para as redes, né? Eu tinha um canal, mas aí eu tive um problema e com
um ex-aluno e me deixou meio mal, assim, tudo que aconteceu, então eu tinha deixado de lado meu canal, falei assim, eu não quero entrar publicamente nas redes. Mas isso me fez voltar a ter essa vontade de entrar publicamente na rede, e aí eu comprei uma câmera, montei praticamente um estúdio na minha casa, para poder voltar forte agora no canal no YouTube. Então isso para mim foi muito bom. Pessoalmente, então tem esse aspecto. A outra parte pessoal foi muito gostosa, eu me aproximei ainda mais da minha filha. A gente é muito ligado, eu e minha filha. Tanto é que muitas vezes quando a mãe dela vai buscar, ou quando eu vou levar, ela vai meio que chorando, assim. Ontem não, que dia que hoje é? Terça. Domingo. Eu lembro que quando a mãe dela foi buscar assim, ela tava agarrada em mim, quase chorando, assim. Aí a mãe dela falou assim, você quer ficar com seu pai? Fica aí, então. Aí eu falei assim, calma, não é assim, é porque a gente se apega muito, né? A gente é muito apegado mesmo, eu e minha pequenininha. E ficou ainda mais, porque como a mãe dela tinha que trabalhar no lugar que ela trabalha, e não podia ficar com a Alice o tempo todo, e eu estava trabalhando mais em casa, então a Alice ficou full time comigo. E ela participava da aula junto com a gente. O ano passado, o pessoal do segundo, que eu estava no primeiro, via. Teve um momento, não sei se vocês vão lembrar, que foi na turma de vocês. Foi na minha turma, cara. E ela falou assim, papai, você gosta mais dos seus alunos do que de mim. Eu lembro que foi na segunda tarde, me cortou muito o coração, eu falei, cara, não preciso mais dar aula, não. Então tem esses aspectos, assim, sabe? Mas aí eu tentava mostrar pra ela, filha, imagina que uma criança, na época ela tinha 5 anos, 5 para 6 anos, entender que papai tá em casa, mas tá trabalhando. Como assim? Como que trabalha com computador quando a gente vê filme? Entendeu? Tá trabalhando no computador, mas como assim você fica aqui? Aí eu deixava minha filha na sala, assistindo desenho, e eu ficava no quarto, que eu tinha meio que montado sujo para tentar dar aula, então eu ficava nisso. E aí pegava nessa turma de vocês que aconteceu isso. Doeu de verdade, sério. Assim, mexeu com a gente, eu acho que eu até tentei sobre isso. Eu lembro Foi um do negócio vídeo assim que eu fiquei tipo, caramba, meu, que apertou meu coração. Então são essas coisas que a gente vê assim enquanto professor, sabe? Então, de novo, muitas vezes o pessoal só vê o quê? Só vê o professor, só vai lá dar aula. Não, cara, a gente tem família também. Inclusive quando eu vejo assim, professor, te vi no shopping, você vai no shopping? Não. Nossa, professor, uma vez o aluno falou assim, nossa, tá no cinema? Eu falei, o que você vai fazer aqui? Eu falei assim, eu vim comprar carne. Não tem carne aqui? Então, sabe? Eu falei assim, poxa, a gente é humano, cara. A gente vai no mercado, a gente É que o professor é famoso, entendeu? Entendeu? Que tem essa fama. Você é uma pessoa Pública, mais pública. pública que a gente, sabe? É. Tipo, você falou que trabalha em 6 escolas, quantas turmas você tem, quantos alunos você tem, sabe? Você é um cara assim que todo mundo conhece. Sim. Então, mas eu gosto disso, assim, em geral, quando existe esse respeito, é muito bacana. Onde eu encontro mais alunos, normalmente, quando não tem a pandemia, é num bar chamado Valentino. É muito gostoso. Às vezes vou nas chamadas terça tilt, algumas coisas assim, e é muito engraçado, quando eu tô com 2, 3 amigos assim, e é normal, vários alunos vêm conversar comigo de tudo que é assunto, desde, nossa, que saudade, nossa, você falava disso, até de política ou de nada. Simplesmente para conversar, é muito legal. É muito gostoso mesmo. Mas como é que foi, tipo, a sua transição de um dia eu tô aqui no colégio e no outro eu tenho que dar aula para um computador? Como eu já gosto de mexer, então não foi tão difícil assim, mas ao mesmo tempo aprender cada programa. Eu lembro que teve um momento assim que eu falava assim, eu cheguei a quase quebrar um computador, de um soco mesmo, de raiva, de não estar funcionando, de alguma coisa assim. Eu lembro que você tinha problema com seu computador. Então assim, esses probleminhas iam somando ao longo de uma semana de muitas aulas, cansava. Onde, por exemplo, lá em Maringá, no passado, praticamente todas as aulas eu gravava. E às vezes eu gravei e eu venho a ver, deu um problema no áudio, deu um problema nisso. Então, assim, sabe? Desgaste. É um desgaste muito grande. Eu acho que o ano passado foi o ano que eu mais trabalhei na minha carreira, assim. Nunca trabalhei tanto, assim. E as pessoas têm a ideia errada de achar que o online, nossa, é muito mais simples. É só abrir o computador e falar. É igual falar assim, por exemplo, você viu? A escola pública está voltando a ter aula, vai voltar a dar aula agora ou quando antes, né? Aqui, nossa, os professores vão voltar agora para dar aula. Cara, eu nunca parei de dar aula. Dentro do dia que começou a pandemia até hoje, nós tivemos, foi no máximo uma semana, né? A gente, quando começou a pandemia e a gente não ficou, a gente ficou uma semana só sem aula, e mais ou menos treinando para na semana seguinte, assim, a gente nem tinha aprendido a mexer em Meet ou em Zoom certinho, simplesmente vai lá, começa.
E além de ter que aprender a mexer no equipamento, é um jeito de dar aula. Não, é completamente diferente. Porque também não tem aquela interação com o aluno. É, Então é você tem que frustrante. dar 30 minutos de aula falando. Hoje, por exemplo, falando. em um cursinho aqui em Londrina, a hora que eu entrei e vi a sala, tipo, 50% cheia, eu falei assim, nossa, que gostoso, gente. Porque dar aula naquele cursinho que cabe 220 alunos e ver 20, pra mim é frustrante, eu não gosto. Não gosto de dar aula para qualquer aluno. E a hora que eu vi a sala, tipo, 50%, ela tá relativamente cheia, nossa, eu olhei e falei assim, nossa, gente, obrigado, que gostoso de ver tanta gente, eu gosto muito disso. E é perceptível que você gosta bastante da interação do aluno, quando a gente pergunta, quando Sim. a gente se interessa. Dá pra ver que você tá apaixonado daquilo que você tá falando, e eu acho que faz toda a diferença quando o professor gosta da nossa participação Sim. na aula. E tipo, não vê como se a gente estivesse interrompendo. Não vejo mesmo. Se em algum momento de atrapalhar, eu falo assim, peraí, eu posso... Porque às vezes as perguntas podem fugir, né? Mas eu sempre entro assim, cada sala de aula que eu entro, eu tenho um esqueleto de aula. Eu tenho esse esqueminha. E aí eu vou construindo isso, isso pode transformar num corpo de aula fantástico, ou naquela turma que não interage, eu vou dar um esqueleto. Porque a interação é importante. Quando não tem interação, você vai ter só o esqueleto, você tem o esboço, isso é uma aula de esboço. Inclusive, a Zana falou assim, já aconteceu, acho que foi aqui, inclusive, um aluno saiu de uma sala e falou, nossa, André, a sua aula aqui é muito melhor, pode acontecer isso? Pode, porque aquela turma responde muito melhor. Então, e não é o professor que está sendo inquieto dando aula diferente dos lugares, é a resposta que a turma dá. É igual quando um humorista ou alguma coisa tem uma plateia e a plateia responde bem e ele vai lá e vai se empolgando. Eu tenho muito disso. Você valoriza bastante a discussão, você Sim. conversa sobre as coisas. Você acha que isso tem a ver com a sua humanidade, que você tanto valoriza? Sim, porque eu não quero impor minha ideia para ninguém. Eu gosto de debater. Eu acho que eu também estou em processo de formação, apesar de ser bem mais velho que vocês, nem tanto, mas mais velho, dobro de idade pelo menos, eu ainda assim aprendo. E é muito gostoso quando a gente aprende juntos. O ensinar é aprender também. Não é simplesmente jogar um monte de informação. Então isso é muito gostoso. Mas como é que está sendo agora? Você está voltando agora para o híbrido? Você sente uma melhora muito grande por conta disso? Presencialmente, sim. Eu gosto, assim, ainda mais que agora começou a ter um pouquinho mais de alunos, mas eu entendo a importância ainda e a necessidade de não voltar todo mundo. Sim. Você fala assim, André, você queria que voltasse todo mundo agora? Não queria. Não me sinto seguro para isso. Da mesma forma que a gente estava falando, tipo, as coisas que eu mais sinto falta em relação ao que a pandemia tirou da gente. Eu amo cinema. Até que você tinha perguntado de filme, né? Eu sou cinéfilo, você pergunta de filme, eu sou cinéfilo, eu amo filme. Eu ia pelo menos uma vez por mês no cinema, no mínimo. Entendeu? Às vezes até filme ruim, só por estar no cinema era muito gostoso. E perdi isso, faz quase 2 anos que eu não vou no cinema. Então eu gosto muito, então essas são coisas. Mas André, se voltasse hoje, vai ter um decreto que o prefeito vai voltar para cinema, você volta? Não Vai volta. voltar em agosto, aliás, tipo, saiu o comunicado, vai voltar em agosto, né? Eu não volto. Você falou de cinema, você acha que o cinema vai além do entretenimento? Além Você de... que gosta bastante assim, de cultura, Sim. você acha que é um crescimento? Assim? Sim. Você falou assim, vai além do entretenimento. Sim. Pensa no seguinte, eu vejo o pessoal muito falar assim, né, às vezes, quando você critica um policial, vai lá e pede pro ator, não sei o quê. Eu acho que nunca ficou tão evidente, especialmente numa pandemia, como é importante a arte. Nossa, sim. Entendeu? Porque você não saía de casa. E que chegava até a tua casa é Netflix. Para ter Netflix tem que ter o ator, entre outras coisas. Então, além do entreter, quando você tem mensagens em filmes mostrando fatores históricos que faz a pessoa realmente pensar naquilo, ou quando, de repente, sei lá, séries como Third Reason for Right vai lá e fala assim, cara, e o suicídio? Como assim entre jovens? Como assim? Ninguém fala disso, entendeu? E trazer isso à tona. É um debate, é uma informação também. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho muito importante. A arte, ela trabalha com isso. Ela tem que incomodar. Ou uma outra série que eu acho pesadíssima. Eu assisti só a primeira temporada e é pesadíssima pra mim. Que é o Black Mirror. Pesadíssimo. Não consegui acabar com É fantástico, mas é pesadíssimo. Imagina assim, normalmente a gente está acostumado a assistir um filme ou uma série, alguma coisa, que começa de um jeito bom, aí de repente fica ruim, mas termina bom. Qualquer episódio do Black Mirror,
ele começa ruim, fica muito pior e termina ainda pior. Exatamente É assim. muito pesado, entendeu? Mas ao mesmo tempo, É uma se puta você crítica pegar social. aquilo, é uma puta de uma crítica a isso aqui, cara. É o Black Mirror. A crítica, tem um episódio lá que é fantástico, é dos likes. Assistiu esse? Dos likes, o cara vai dando like, e quanto mais like você tem, você vai ser melhor, etc. E é isso. Às vezes você posta uma foto e fala assim, será que eu vou ter bastante like? Nossa, como assim só tem 200? Existe muito disso. Tanto é que eu não sei se vocês lembram, o Instagram ele tinha tirado o número de... Não aparecia mais o número de... Tá voltando agora, né? Voltou É, já. mas ele perguntou se quer mostrar. Então, isso é interessantíssimo. E ao mesmo tempo você vê nessa sociedade, olha que hipocrisia. A gente vive numa sociedade que mais valoriza youtuber do que professor. Sim. Entendeu? Você pega... Pessoal, não estou falando que esses caras não têm que ter essa profissão e não estou falando disso, é muito legal. Mas a gente valoriza muito mais uma imbecilidade na frente de uma tela do que, de repente, eu mandar um vídeo para vocês falando sobre racismo estrutural. Entendeu? A sociedade valoriza muito mais isso. Você vai ter muito mais like mostrando uma besteira do que isso. Então, assim, é triste, mas não é só o Brasil, tá? Infelizmente, é a sociedade de rede boba que a gente vive. Voltando nesse negócio que você falou, tipo, de você assiste muita série, seu gosto pelo cinema, o que você tem assistido hoje? Tipo, alguma série ou alguma coisa, e também queria perguntar qual é o teu filme preferido nacional? Olha, série, putz, eu tenho assistido muitas... A maior parte das vezes que eu estou assistindo é com a minha filha. Eu tinha, por exemplo, uma televisão no meu quarto e uma televisão na sala. Eu tirei a televisão do quarto, porque eu já não assistia mais há quase um ano. Eu ligava ela, coloquei no estúdio e joguei ela no estúdio para jogar 2 telas de computador. E aí, na sala, quando eu estou com a minha filha, eu assinei o Disney Channel agora, né? Então, por exemplo, não vou lembrar o nome da série, deixa eu entrar aqui para ver, porque eu não lembro de cabeça o nome. Mas são séries muito legais que eu assisto com a minha filha. Em geral, a não ser essa Treadstone, que eu espero ela dormir para de repente assistir o dia que ela não está comigo. E como eu tenho guarda compartilhada, dia sim, dia não, ela está comigo. Então quando ela não está comigo, eu falo, hoje é o dia de Treadstone. Verdade. O dia que eu comecei a assistir, eu fui dormir 2 horas da manhã, porque eu não conseguia parar. Eu falei assim, gente, passou, 4º episódio, só mais um, sabe aquela coisa assim? E é muito legal. E aí com a minha filha eu assisto essas séries mais infantis, assim. Exemplo, eu assisti todos os Star Wars com a minha filha. Só que eu assisti toda a sequência. Eu sou muito fanático de Star Wars. Eu assisti todos os desenhos de Star Wars, mostrando para ela o universo, do que é. E ela gosta muito também. A série que a gente está assistindo agora, Loki, eu e ela assistimos. Bacana. Muito legal. E ela adora. Nossa, ela adora. Outra série, funciona na internet? Normalmente não. Aqui no estúdio. Essa aqui é legal para assistir. A Misteriosa Sociedade Benedict. Nunca ouvi falar. E Mandalorian, ela ama, nossa, muito legal. E aí Star Wars, né? Então, assim, entre outras coisas. E aí a gente, por exemplo, assim, outra série, Monstros no Trabalho. Que é o Monstros S.A., uma sériezinha, que eu tô assistindo com ela. irmão tá assistindo. Então, assim, basicamente eu assisto com ela. É mais séries assim. Filme nacional. Carlão, como chama aquele filme do Matheus Nastergaard, que tá no Nordeste? Alta Compadecida. Pra mim é um dos melhores filmes que tem. Muita gente fala isso. É assim, eu não sou de assistir muito filmes nacionais, mas esse Filme de comédia nacional. é muito forte. E Tropa de Elite. Pra mim, o 1 e o 2. O 2 pra mim é mais foda do que o 1. Eu sou muito fã de Tropa de Elite, eu sei que eu não sou. E ainda Eu mais nunca que o assisti Tropa Tropa de de Elite, que é Elite. legal, eu não sei se vocês sabem da história do diretor. O diretor teve que ir embora do Brasil, vocês sabem disso. O Padilha, ele foi embora do Brasil depois dele sofrer um atentado que tentaram matar ele. Por que? Por causa do filme? Por causa do filme. Ele desmascarou, ele está mostrando o início da milícia. Ele está mostrando o início da milícia. O que é a milícia do Rio de Janeiro? Porque muita gente, inclusive políticos, acha que a milícia é bom. A milícia é crime. É crime organizado. O que é a milícia? A milícia são ou policiais da ativa ou que não estão mais passados, ou exército, bombeiro, etc. e tal, junto com outros mercenários em si, que vão lá no morro, por exemplo, que tem tráfico, e vão lá e matam traficantes, etc. e tal. Até aí parece bom, são justiceiros. Mas depois que eles tiram, eles pegam aquele lugar e fazem a mesma coisa. Sim. Entendeu? E daí no Tropa de Elite Ele está mostrando exatamente a isso. luta do Capitão Nascimento com
que ele colocou aí diretamente, porque a hora que ele tirou o cara, a hora que ele tirou o morro, a favela, o tráfico do morro, instaurou a milícia. Então é um filme que mostra muito bem essa estruturação da milícia. E a milícia no Rio de Janeiro, ela é muito forte, mas tipo, quando eu falo muito forte mesmo. A milícia está ligada ao Congresso, a milícia está ligada a cargos altíssimos da República no Brasil. Nunca a gente e ele está mostrando isso no filme, né? No filme mostra chegando ao governo. Sim. Então assim, cara... Que tem aquela... Tem uma cena muito marcante também do governador, tipo, já do Capitão Nascimento como secretário, tipo, falando com o governador, depois ele bate no secretário dele, mano, é muito bom. Nossa, esse é o melhor filme. Pra mim é meu filme nacional. Nacional, assim, de ação também concordo. O Auto da Compadecida mais no sentido cultural. Sim, é uma coisa mais... É muito gostoso, sabe? É muito... representativa por uma coisa que a gente... Agora, se você me falar assim, livro nacional, você falou de cultura, né? Você gosta muito de cultura? Gosto. Livro nacional, o melhor livro que eu li assim, nos últimos 5 anos, Torto Arado, é muito, fala muito de Torto Arado. muito bom mesmo. Por favor, É o leia. Tortarado e o menino do vento. Menino que descobriu o vento. É, o menino que descobriu o vento. Nossa, toda aula o Franco fala desse filme. É bom, eu falo. A maior parte dos filmes, quando a pessoa assiste, ó, agora você fala assim, filme internacional. Um dos filmes que você mais gostou, Interestelar. Interestelar é muito bom. Acho que Interestelar é o filme que eu assisto 10 vezes. Vocês assistiram? Não. Interestelar é muito bom. É muito bom, essa é muito foda. E são 3 horas praticamente de filme e você vê assim, ó. Eu tô de boca aberta, tá? É muito foda. Entre outros, assim, sei lá, um filme que marcou muito quando eu era mais jovem, assim, Coração Valente. Coração Valente é muito foda. ET, gente, ET foi muito marcante na minha infância. Eu não gosto tanto. Eu não gosto tanto. Por favor, respeita O aqui. que eu gosto bastante também, não sei se você já assistiu, chama Quebrando a Banca. Sim. Que os caras contam cartas. Meu, pra mim esse filme é... Nossa, eu amo esse filme. Que é a história do menino entrando em Harvard, não é? É muito foda. É muito foda esse filme. Outro filme que é fantástico, eu sou fãzaço do meu irmão gêmeo, o Brad Pitt. E o Brad, eu chamo ele de Brad, né? São íntimos. O Brad, ele pra mim, assim, os filmes que ele faz, especialmente os filmes que não são tão comerciais, são os melhores. Vocês têm que assistir um filme chamado Snatch, Porcos e Diamantes. É muito bom. É muito bom. Então, na verdade, assim, primeiro, é o mesmo diretor, né? O primeiro filme é Jogos Trapaços, Dois Canos Fumegantes, que é legal você assistir, vale muito a pena. E depois você assiste Snatch, que vai ter um personagem que é o mesmo. Cara, é muito legal. Tem vários filmes gostosos. E pelo fato de eu gostar do meu irmão, do Brad, eu lembro de um filme que eu fui no cinema. Lembra que eu falei que eu não assisto filme de terror? Aí eu fui assistir Guerra Mundial Z. Nem é tanto terror, mas eu tenho medo absurdo. Eu fui no cinema e eu fiquei sem dormir, sei lá, uma semana só pensando naquela... lembrantinho, sabe? Ainda mais porque geralmente quando você pensa zumbi, como que você pensa que é um zumbi? Então, né? Aquele zumbi corre mais que o Bolt. Se colocar um Bolt em qualquer um daqueles zumbis, o Bolt morre. Isso é verdade. Então, de verdade, por isso eu achei impressionante o filme, mas é muito bom. E trabalha com a ideia de epidemia, né? É se for verdade. pensar. Pô, os zumbis Planeta dos falando aquele Macacos. mundo. Assista Planeta dos Esse eu vi. Não, sim. Os mais antigos. Mas os mais novos, o que é legal, quando você assistir Planeta dos Macacos, a origem, é legal você ver o final, para você ver como se espalha uma pandemia. E dá para trabalhar a globalização daquele filme, porque... Colocar na redação do Enem. Mas é muito legal, é verdade. No filme... Os estimulandos do terceirão, ó. O vírus Rhesus começa numa cidade chamada São Francisco. Você vê que no filme, o piloto, ele tá tossindo assim e começa a sair sangue. E aí, de repente, acabou e começa o escrito. Só que quando começa o escrito, no fundo é um mapa mundi, que sai de São Francisco, vermelho, e pousa em Nova York, fica vermelho. Começa a ficar vermelho o mundo todo. É como se espalha uma pandemia, gente. É muito legal, a partir das cidades globais. Então essa é uma cena assim, que eu acho muito boa. E aí outro filme. Nossa, mais um, tá vendo? Eu amo o filme. Assim, com meu irmão Brad também. Os 12 Macacos. Meu Deus, que filme foda. A série é uma bosta, não assiste a série. O filme, Os 12 Macacos. É genial. Não, é genial. Eu não vejo muito filme. Gente, é sério. Faz isso por mim. Alguém assiste isso para Os 12 Macacos. Nossa, achei uma bosta, eu gostei. É genial. É muito bom.
O Floco vai estar dando 5 pontinhos pra vocês. Quem assistiu o filme e falar pro Floco, ganha 5 pontos na média. Você falou que tá assistindo, tipo, a série da Marvel e tudo mais, que eu tava filha. Qual é o teu Batman preferido? Eu não sou muito fã do universo de si. Marvel é muito melhor. Vou ensinar. Quando eu me perguntar, você fala do Frank Miller. Sim. Fala do Frank Miller, porque essa galera só entende herói de filme. Você nem dá bola. Na verdade, assim, é que eu não acompanhei tanto. Mas, por exemplo, se perguntar, vocês fizeram com o Funfas também? Não. O Funfas é um cara que é fanático por Batman. Um cara que manja demais de Batman. Sério, mesmo. Então, assim, tem alguns... Eu não vou falar assim qual que é o meu Batman favorito, mas eu lembro de alguns HQs. Eu lembro, por exemplo, a Piada Mortal é do Frank Miller, né? Não? Não é? Não é que seja. É muito bom. Nosso nerd dos quadrinhos. É que assim, ó, eu era mais do universo Marvel, então... Marvel é muito melhor. Eu acho. Eu também acho. Mas assim, no Batman eu vou ficar te devendo, assim, um pouquinho. Mas eu, por exemplo... É fantástico. Alan Moore, já viu? E tira da Marvel. Marvel. Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha é o cara mais massa que tem. Homem-Aranha, imagina o seguinte, ó, é um moleque de ensino médio, tá? Que é Já nerd, que pensou sofre que ele tem a mesma bullying, idade que a gente? ganha poder. E o que é mais legal, assim, é que vocês veem filme. Se vocês lerem essas HQs, é muito genial. Porque ele zoa demais, é o herói mais zoeiro que existe. Na verdade, assim, ó, o pessoal fica falando do Deadpool. O Deadpool é um zoeiro do mal, assim, é um zoeiro pesado. Eu lembro de cenas, assim, lendo alguns HQs, um que eu nunca mais esqueci. Ele lutando, o Homem-Aranha lutando contra o Juggernaut, que é o fanático, né? E ele jogava a teia assim na cara do fanático, o fanático ficando, na sequência de HQs. O fanático ficando cada vez mais nervoso, e era o Homem-Aranha e o Shatterstar, acho que é isso, alguma coisa assim, lutando contra o Juggernaut. E os dois lutando e o Homem-Aranha, e o cara ficando cada vez mais nervoso. Aí tem uma hora que ele para assim, eu juro que era muito engraçado assistindo, lendo. Que ele para assim daquele jeito, de cabeça para baixo, tá muito nervoso, calma. Aí o Juggernaut para assim, ele falou assim, vai tomar maracujina. Cara, é muito bom, entendeu? Então assim, pra mim Homem-Aranha é o mais, agora assim, de ser voraz, Wolverine era um cara muito... Mas o último filme do Wolverine é de matar. É de chorar. É de chorar. É de chorar. É triste. Logan, né? É de chorar. Não acaba muito, cara. É muito triste. Não. Eu acho assim, ó, eu não sei o que a Marvel fez, mas quando a gente lia HQ, se o Carlão é tão fanático, gosta assim, mas nas HQs, o X-Men era muito mais legal do que Vingadores. Nos anos 90, assim. Nos anos 90, Ele nem se comparava, X-Men era uma coisa muito mais genial. Tanto é que a Marvel, quando começou no cinema, ela colocou um herói que ninguém dava muita bola. Porque se desse errado, não tem problema, que é o Homem de Ferro. Ninguém dava muita bola. Hoje o Homem de Ferro que na verdade, esse Homem de Ferro virou o que virou por causa do Robert. O cara, ele é genial. Ele é maravilhoso. O cara é muito foda. Ele fez o Homem de Ferro, entendeu? Porque o Homem de Ferro realmente não é um herói legal. É um cara bêbado. Inclusive é legal do HQ que eles trabalham muito disso. Tem uma das HQs do Homem de Ferro que ele mostra o seu vício com o álcool e destruindo. Não, mas é sério isso. E ele vai se internar, etc. Entendeu? Então é importante que mostre a humanidade do herói. E aí, então assim, quando você pensa no universo Marvel, de verdade, Vingadores era nada, né? Era sempre muito mais X-Men. Quando você vai ver no cinema, X-Men é muito mais chato que Vingadores. Sim. Mas é porque eles, assim, ó, o Wolverine é bonzinho. O Wolverine, ele é um cara que destrói, rasga os caras no meio, assim, entendeu? E aí o Wolverine, ele só ficou isso no Logan. No último. Entendeu? Que depois que os caras depois que eles fizeram Deadpool e viram que o pessoal curte sangue, vamos colocar sangue no Wolverine. Lógico que tem que colocar sangue no Wolverine. E se tivesse antes, teria feito muito mais coisa. Então se eles fizessem, porque eles pecaram muito nos anos 90 tentando fazer filme de HQ para qualquer um assistir. Quando eles começaram a fazer para quem assiste, para quem lia, começou a ficar muito melhor. Então eu vejo essas diferenças, assim. Mas é que, tipo, os filmes dos Vingadores, eles meio que, tipo, são feitos pra quem acompanha os filmes. Você pode ver que muitas histórias dos filmes não tem nada a ver com as HQ. Porque o público que os filmes dos Vingadores atende é o público que vê o cinema. Não mas eles não ficaram presos no sentido assim. de vou ficar fazendo um filme pra família assistir. Eles fizeram um filme bem... Sim, é muito
bom. Eu acho muito legal. E eu acho que principalmente durante essa pandemia que a gente viveu, o entretenimento foi uma válvula de escape muito grande. Tipo, que nem você falou, a arte, se a gente pode ver as Olimpíadas hoje que tá acontecendo, dá um ar de tipo Brasil, entendeu? Que a gente tava precisando. Tudo isso, que tipo, esses filmes, que você falou, o streaming ficou muito importante nessa época, porque a gente tá em casa, não tem muito o que fazer. Exatamente. Então, quando você vai lá e vê um filme, por exemplo, vê um filme que fala sobre viagem, você já se sente, tipo, pô, lembra daquela viagem? Você se sente mais, pô, relaxado, assim. Eu acho que a arte, ela, que nem você mesmo disse, se demonstrou muito importante nessa fase que a gente está vivendo. Sem dúvida. E a gente vê, às vezes, infelizmente, às vezes os colégios, as famílias ficam pensando só assim, por exemplo, vocês estão agora no ensino médio, e só valorizam o quê? O aluno nota 10 tem que fazer medicina. Por quê? Não estou nada contra a medicina. Se você fizer medicina, você pode ter uma carreira maravilhosa. Mas pega, por exemplo, o que seria da filosofia nacional se não fosse um Cortella? Isso eu acho que é uma coisa importante de Londrina. É de Londrina. E se ele tivesse, fosse, putz, só aluno nota 10, vou fazer medicina. Perderia. Um dos caras que morou na República comigo, Paulo, Rio Grande do Norte, o cara era. Ele fazia medicina no Rio Grande do Norte. E aí ele veio para Londrina no casamento de um primo, alguma coisa assim. Prestou o UEL, sem avisar para o pai e para a mãe. Passou em letras, em primeiro lugar. E amava letras. Ele declamava poemas. Ele amava letras. Era um negócio assim que ele era do sangue dele. E aí o pai dele, que era médico, acho que a mãe também era, não admitia que o filho dele fosse de letras. E eu lembro até hoje, ele ia voltar para a casa dele para visitar os pais. E aí eu falei assim, cara, você vai, você não volta, né? Ele, não, eu vou voltar. Meu pai entendeu. Passou aquele final de semana, ele ligou e falou assim, pode vender tudo que eu não vou mais voltar. Vende tudo minhas coisas, paga as contas aí que eu vou voltar para a medicina. Então, é tão triste você pensar, entendeu? O cara podia ser um grande escritor, mas a família queria que ele fosse médico. Entendeu? Então, assim, quando vocês tiverem essas ganas, eu tive outras alunas, inclusive daqui, tinha uma aluna, daqui não, de outro colégio, Maria. Cara, essa menina ama filosofia. Só que ela vai ter que fazer direito. Porque o pai e a mãe querem que ela faça direito. E ela falou assim, professor, ela me chamava de Floquinho, ela Floquinho. E eu falei assim, Maria, mas isso é muito foda dos humanos. Ela, mas eu não posso, meus pais não deixam. Ele falou assim, tá, eu te entendo, mas então depois tente ir num mestrado, alguma coisa que você consiga seguir o seu sonho. Respeite seu pai e sua mãe agora. Teve um amigo meu, esse meu amigo que é modelo. Ele fez biomedicina na UEL. Oi? Biomedicina. Porque o pai queria que ele fizesse. Quando ele terminou, ele falou assim, pai, posso o diploma? Vou seguir minha vida agora. Ele queria abrir um negócio, ele queria ser um empreendedor. Ele virou modelo aleatório. Ele trabalhava na TNG, aí foi um olheiro, olhou, falou para tirar umas fotos, começou a crescer, virou um modelo internacional. É bonitão. Mas entendeu? isso... Então, assim, às vezes é isso. Às vezes a gente fica buscando sonho. Os pais, quando fazem isso, não fazem por mal. Vocês concordam que vocês têm... Se fizer medicina, vocês têm muito mais chance de emprego e ter uma vida excelente e ganhar muito dinheiro. Tem. Mas se fizer filosofia também, pode? Cara, é muito difícil. Mas se você fizer... Acho que o meu lema é fazer o que você gosta, o dinheiro vem por consequência. Eu nunca vou ser rico, gente. Nunca vou. Mas eu consigo pagar minhas contas, consigo dar uma vida digna para minha filha e amo o que eu faço. Eu nunca acordo para falar assim, puta, tenho que dar aula, que merda. Não. O seu sucesso está na sua alegria, não no dinheiro. É exatamente. Imagina assim, esse meu amigo Paulo, ele pode ser um excelente médico, mas ele seria muito melhor literário. Ele nunca vai ser tão bom quanto ele seria. Entendeu? E eu acho que a sociedade, no geral, tem muito essa mania de valorizar somente medicina, direito e engenharia. Falou, engenharia, direito. E, tipo, quando você fala assim, nossa, eu quero fazer letras, eu acho que a gente sente muito isso, tipo, uma pressão pra essas carreiras que são, tipo, super valorizadas, enquanto outras, você fala, tipo, ah, não, eu gosto disso, tipo, é meio que como se fosse,
não vale tanto quanto. Tipo, não é tão válido você gostar disso quanto você, tipo, quero carreira. Mas se a gente voltar na fala das artes, é a pandemia que mostrou como que elas são importantes. E tem muita gente mais agora, tipo, querendo cursar, tipo, coisas que elas nem pensavam antes. Por exemplo, ano passado eu entrei no universitário que eu queria fazer medicina, né? Agora pergunta se eu quero medicina. Entrei aqui por esse motivo. Não tô cumprindo com o objetivo. Então, assim, e a cabeça muda, né? Às vezes, de repente, assim, eu lembro que eu tinha uma amiga, na época da igreja, que eu também já fui na igreja. Foi muitas fases. Tem várias fases. E aí eu lembro dela, ela fazia direito, porque o pai era advogado, já aposentado, e a mãe, acho que a mãe não era. E aí ela fazia. E ela queria muito medicina, só que ela tentou, tipo, acho que uns 3 anos, 4 anos, não conseguiu, depois ela prestou direito e passou direto. E aí, eu lembro até hoje, eles me chamavam na igreja de Guga. Por quê? Guga. Na época tinha o Gustavo Kirten. E eu era bem magrinho, cabelo raspadinho assim, parecia o Guga. Então o pessoal me chamava de Guga. E aí ela falava assim... Tudo por causa do cabelo. E aí ela falava assim, nossa, Guga, mas eu não posso fazer isso. Aí eu falava assim pra ela, Sarinha, segue seu coração, você vai conseguir. E aí ela fazendo direito, ainda assim ela estudava por fora e depois ela passou em medicina. E ela fez medicina na UEL, etc e tal. Então, assim, sabe, é tão gostoso. Segue o seu sonho. E tem gente que, tipo, você percebe que, tipo, eles querem mesmo a medicina. Sim, sim. Não é porque, tipo, meu pai tá falando pra mim fazer. Não, tem gente que tem paixão pela medicina. Eu tive uma aluna que ela ficou 10 anos. 10 anos. Entre terceiro colegial e cursinho. 10 anos. Tentando entrar. Maria, um beijo se você assistir, depois eu te mando esse link. É lindo o estudo dela. E ela se formou ano passado na UEL. O sonho dela era fazer UEL. E ela realizou o sonho dela. É difícil, é extremamente difícil. Eu tenho uma outra amiga agora que está tentando já 4, 5 anos também, já está cansa às vezes, sabe? Você não consegue às vezes para uma segunda fase. E precisa de muita autoestima. Ou você não consegue por causa de um ponto. Meus amigos, é extremamente frustrante. Eu entendo isso, mas assim, continua seguindo o seu sonho. Se você quer ser médico, não adianta você prestar biomedicina. Se você quer ser médico, não adianta você fazer odonto. Fisioterapia. Se você quer ser fisioterapeuta, não adianta você fazer terapia ocupacional. Você tem que fazer o que você quer, o que você gosta. É difícil, às vezes, muitas vezes, é mais fácil falar, a geografia era super fácil. Bem mais fácil. Mas aí, é lá dentro que você vai conseguir construir o seu sonho. E, Foco, agora, eu achei muito interessante isso que você falou, por causa que é verdade, né? Muitas pessoas às vezes deixam de seguir o que elas acreditam para seguir o que os outros dizem que é correto. Sim. Mas agora entrando na reta final, eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos. Uma mensagem de... não uma mensagem motivacional, mas tipo, como se fosse um legado, uma coisa que você queria... conselho. Uma mensagem que você queria passar. Acho que o maior conselho que eu poderia dar para qualquer geração, que é o que eu falo também para minha filha, quando eu vejo quando minha filha às vezes fala assim, papai, eu vou ser bailarina. Eu falei, vai ser assim. Aí outro dia ela já fala assim, papai, agora eu vou ser médica, vai ser assim. Papai, eu vou cuidar dos animaizinhos. Então assim, acho que a principal coisa, não seja isso ou seja aquilo, seja feliz, sabe? Seja você, seja aquilo que você se identifica, faça o bem, tenha empatia. Acho que são coisas que... Acho que a maior crise que a gente vive, e a pandemia evidenciou muito isso, não é uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, não. Acho que a gente vive uma crise de empatia. Especialmente nesse momento de redes sociais, as pessoas, os Black Mirrors, né, elas são haters, eles são odiadores, é fácil você estar atrás aqui, você simplesmente esbanjar um monte de ódio. Então, cara, tenha empatia, tenha amor ao próximo e busque a sua felicidade. E quando falar de felicidade, não esquece que não existe felicidade plena, tá? Existem momentos, porque se você sempre querer essa felicidade plena e você não vai alcançar, então você vai ficar mal. Então, faça coisas boas, tenha uma rotina cotidiana, tenha uma boa alimentação. Outra coisa, cuide da sua cabeça, tá? Que um dia ela vai cobrar. Às vezes você fica só no exercício físico ou fazendo um monte de coisa, um dia tudo isso te cobra. Então, assim, dicas, atividade física, alimentação boa,
Meditação. Se eu pudesse voltar 20 anos atrás e falar assim, André, começa a meditar hoje. Hoje. E o meditar às vezes você acha, é impossível. Não é. Pega esses aplicativos mesmo, vídeos que seja do YouTube, coloca lá meditação induzida e faça. E não precisa de religião, tá? Não é falar assim, tem que ser budista. Não, você pode ser católico, apostólico, romano e fazer a sua meditação. É o seu momento de introspecção. Acho que são coisas que eu gostaria de passar. Obrigada, muito obrigada pela sua Beijo participação pra vocês. aqui no episódio. Um abraço.